E naquele cenário, Hofni e Finéias, que eram os sacerdotes da época, não quiseram obedecer a palavra de Deus. Da mesma forma, Eli ele até obedecia até certo ponto, mas ele não repreendia os seus filhos. Os seus filhos faziam o que queriam. Os seus filhos se prostituíam na igreja, no templo. Os seus filhos já não queriam mais obedecer aos preceitos do 10 mandamentos. Os filhos dele já não queriam mais obedecer à lei do Torá. Eles pensavam que poderiam oferecer sacrifício de qualquer maneira. Eles pensavam que eles eram dono da igreja, já não obedecia mais a voz de Deus. Mas um dia o Senhor chegou naquele lugar e falou: acabou a presença. E Deus permitiu que o inimigo levasse a presença embora. A esposa de um daqueles rapazes, ela estava tendo um filho, pastor. E quando ela ouviu a notícia de que o seu marido tinha morrido, ela teve um parto. E ela colocou o nome do seu filho de Icabô. Foi-se a glória de Deus de Israel. A glória naquele lugar foi embora. Por quê? Porque eles não obedeciam. Se tem uma coisa na terra, pastor, é um crente que um dia foi cheio da presença, mas de tanto ele rejeitar o Espírito Santo, de tanto o Espírito Santo falar: não faça isso, meu filho, esse não é o caminho. Olhos não viu, coração jamais pensou. O que eu tenho para você nessa terra é maior do que o prato do diabo. Mas o crente, ele rejeita tanto o Espírito Santo que chega uma hora que o Espírito Santo fala: então acabou, vou tirar minha glória. Porque o tema hoje é o derramamento do Espírito Santo, não é, pastor? Lá no Atos do Pentecoste. Mas ele também às vezes se retira, assim como se retirou de Saul, assim como se retirou de muitas pessoas que não queriam mais nada com nada. Então o Espírito Santo saiu de Israel, a presença foi embora. E muitos anos depois, Davi, quando ele senta no trono, diferente de Saul, porque Saul foi um péssimo rei, foi um rei que também perdeu a presença muito rápido, porque a Bíblia diz que quando Deus levantou Saul, Deus encheu Saul do Espírito Santo. Ele estava num lugar, no Monte Betel, e naquele Monte Betel tinha muitos profetas profetizando. E Saul entrou no manto, Saul rodou no manto, foi cheio da presença. Os amigos de Saul olharam e falaram: nossa, até Saul é um profeta. E virou até um ditado em Israel: Saul também é profeta, porque ele estava marchando no meio dos profetas. Ele foi cheio. A Bíblia diz que o Senhor mudou o coração de Saul. Por quê? Porque Deus estava derramando nele aquilo que ele derrama sobre todos que vai fazer uma grande obra na terra. Só que Saul, ele não permaneceu. Saul, ele rejeitou a presença. Saul desobedeceu a presença. Porque Deus usava o profeta para falar: Saul, sacrifica na hora certa. Saul, faça o que eu estou falando. É para aniquilar tudo aquilo que eu quero que aniquila da sua vida, do seu meio, do meio do meu povo. Aniquila os amalequitas. Mas ele matava só até certo ponto. Ele tirava até certo ponto. Aquilo que ele cobiçava, aquilo que ele pensava assim: isso eu vou lucrar, em cima disso eu vou ter proveito. Então ele guardava para si. Aí quando Jesus vinha tratar com ele usava desculpa e falava: Senhor, essas ovelhas eu separei para te oferecer sacrifício. Mas aprenda uma coisa com Samuel: obedecer sempre foi, sempre será melhor do que sacrificar. Você está achando que Deus precisa de sacrifício de qualquer maneira? Você está achando que Deus quer ovelha de qualquer jeito? Não, Ele quer ovelha imaculada. Ele pensou que poderia mudar as coisas porque era rei. Não, vou oferecer para o Senhor essas ovelhas. Mas Jesus falou: não quero essas ovelhas, era para ter matado essas ovelhas amalequitas. Por quê? Porque Deus é Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele até permite o homem muitas das vezes ser exaltado, mas nós nunca possamos esquecer que toda honra e toda glória é daquele que antes de eu existir já existia. E o nome dele é Eu Sou. Meu Deus, aleluia. Aí Saul não se preocupou em trazer a presença de Deus. Reinou 40 anos, mas nem pensou: vou trazer a presença, porque a presença de Deus é tudo. Foi Ele que me levantou. Eu era um nada nessa terra e hoje eu sou rei graças à presença dele. Então ele não quis honrar a presença, nem se importou. Aí tá, o reino dele passou. Aí chegou Davi. Davi, ele era totalmente diferente de Saul. Quando Davi sentou no trono, ele falou: preciso da presença. Porque Davi, ele sabia o seguinte: eu estou aqui no trono, mas eu não sou digno de sentar nesse trono. Eu estou aqui na frente desse arraial de 2 milhões de hebreus, mas eu não mereço estar aqui na frente. Quem me colocou foi a presença. Então eu conto com a presença na minha vida. Aonde eu for, a presença tem que ir conosco.
Davi se preocupava com isso, com a presença de Deus. E ele pôs um grupo de gente para ir atrás da presença e trazer. Só que o povo na época já tinha perdido a forma de adorar, já tinha esquecido como é que se adora. Foi lá e pegou a presença da casa de Abinadab e foi trazendo a presença, só que eles colocaram num carro novo. Colocaram a Arca da Aliança num carro novo. Só que lá em Deuteronômio está escrito que quem tem que carregar a Arca da Aliança não é carro novo, não é boi. Quem tem que carregar a presença de Deus na Arca da Aliança era o sacerdote, e no ombro. Sabe por que no ombro? Responsabilidade. A presença de Deus não é de qualquer maneira. Eles pensou assim, vou colocar num carro novo porque vai ser mais bonito, vai cansar menos, vai fazer isso ou aquilo. Mas o meu Deus e o seu Deus é um Deus de princípio. Ele nunca abriu mão e nunca vai abrir mão de um princípio. Deus falou em meu coração que, ei meu filho, fala para a minha igreja que eu estou derramando aquilo que eu derramava lá para grandes igrejas, lá para os grandes congressos, nos pequenininhos, porque os grandes já não querem mais obedecer, mas os pequenininhos ainda o jejuma, ainda ora, ainda lê a Bíblia, lavante, orebe, ainda pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu adore? O Senhor se agrada do meu comportamento. Eles se esqueceram disso. Não, vamos levar a presença de qualquer jeito. Aí foram levar a presença de qualquer maneira, no carro novo. A intenção até pode ter sido boa, mas tem que obedecer a Deus. E quando carregaram a presença de Deus na Arca da Aliança, a Bíblia diz que quando chegou na ilha de Ecrom, a ilha de Ecrom era um lugar muito reto e amplo. Ou seja, se tivesse uma pedra naquele lugar, aquele monte de gente tinha visto aquela pedra. Mas de repente a Bíblia diz que um boi tropeçou. A vaca tropeçou e a arca perdeu. Quando a arca perdeu, Uza foi tentar colocar a mão na arca para que ela não caísse. E ele foi fulminado. Saiu um raio da Arca da Aliança e matou aquele rapaz. Ou seja, a intenção dele até pode ter sido boa, mas Jesus estava dizendo, quem tem que carregar a arca são os meus sacerdotes. Tem que obedecer a minha palavra, tem que obedecer os meus mandamentos, tem que cumprir aquilo que Deus deixou na terra. Quer ser cheio de Deus, quer participar do Pentecoste, quer ser cheio da presença, aprenda a obedecer a palavra, aprenda a obedecer e ouvir a voz daquele que te escolheu no ventre da sua mãe. Quando a sua mãe estava gestante, Deus olhou no ventre e falou, vou escolher para ser pregador, vou escolher para ser cantor, vou escolher para ser pastor. Então foi Ele que te escolheu, não foi eu e você que escolheu Ele. A glória é dele, amante. E aí a arca ia cair, o homem morreu. Davi ficou com medo. Davi falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Deus matou um homem. O que será que aconteceu? O que mudou? Aí colocaram a arca na casa de Obed-Edom. Engraçado é que quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, por 3 meses, tudo prosperou, tudo deu certo, tudo aconteceu. Mas na casa de Abinadab não. Uza morreu por tentar tocar na arca, mas na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que tudo dava certo. Ou seja, o seu gado aumentou, a sua plantação foi a melhor daquela terra. Por quê? Porque Obed-Edom, ele sabia o valor da presença, ele tinha reverência pela presença, ele se curvava diante da presença. O que faz a diferença é isso. É eu reconhecer que só Ele pode, é eu reconhecer que Ele é meu Pai, mas Ele é Deus soberano na terra da Ramantona. Por isso que Obed-Edom prosperou, por isso que dentro da mesma igreja vai ter pessoas que nunca vai sair do lugar, nunca vai desenvolver seu ministério, mas tem aqueles que muito rápido já começa a ser usado por Deus, tem aqueles que muito rápido explode e vai para outra cidade. Por quê? Porque eles entendem uma coisa, não é nós, é a presença valorosa do Espírito Santo. Aquilo que não prosperou durante quase 20 anos na casa de Abinadab, em 3 meses fez a diferença na casa de Obed-Edom. Engraçado é que Davi ouviu aquela notícia, aí ele voltou e falou, vamos trazer a presença então para Jerusalém. Só que agora ele mudou, agora ele entendeu, ele começou a pensar, peraí, Saul não deu valor para a presença, seu reino foi arruinado, ele foi rejeitado. Abinadab ficou do mesmo jeito, mesmo tendo a presença na casa dele, mesmo o Espírito Santo estando na casa de Obed-Edom, nada mudou. Por que será? Mas na casa de Abinadab, mas na casa de Obed-Edom, tudo mudou. Aí ele começou a olhar para a vida de Obed-Edom. Obed-Edom era uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa que amava a presença, tanto que quando Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém, Obed-Edom abandona seus bois, abandona suas plantações e fala, Davi, eu quero ser um músico, eu quero aprender a tocar música, porque
Porque Davi instituiu um grupo de músicos pela primeira vez em Jerusalém. E ele quis participar daquele grupo para quê? Para ficar perto da presença. Aquele que um dia pisou no Santo dos Santos, ele sabe que nunca mais vai sentir lá no mundo, lá fora, longe da presença, aquilo que ele sente aqui dentro da casa. O que faz a diferença não é o pregador, o que faz a diferença não é o nome do congresso, não é o cantor. O que faz a diferença é se você, em espírito e verdade, permitir que Deus se revela, que Deus mostra a glória dele na sua vida. Obed-edom era desse jeito. Aí Davi falou assim: entendi a mensagem, vamos fazer diferente, vou voltar a ser o que eu era antes. O mais maravilhoso de tudo é que Jesus, ele cria um cenário. Quando você está desviando do caminho dele, quando você está mudando sua conduta, o que Deus faz? Ele cria um cenário onde você vai chorar, ele cria um cenário onde você vai ficar com medo, onde você vai gemer de dor, para que você entenda que o que Deus quer é que nunca você saia do primeiro amor. O que Jesus quer na sua vida é que você permaneça igual aquela primeira semana. Lembra aquela primeira semana que você ergueu a mãozinha e falou: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador? Lembra quando o povo falava: vamos na vigília, vamos no congresso, vamos consagrar, vamos orar, vamos. Você dedicava ao Senhor. É isso que Deus quer. Ele não quer que você pare no meio do caminho. Ele não quer que você muda por causa da religiosidade, não. Ele quer que você entenda que Ele é seu Pai e você é filho de Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Altíssimo, você é filho do Rei dos Reis, você é príncipe, você é princesa de Deus. É isso que Ele quer que você nunca se esqueça. Aí Davi falou: então já que eu sou filho do Rei, então Ele é meu Pai, vou bailar na presença de Deus. Vamos trazer a Arca da Aliança, mas agora vamos bailar. E eles davam 6 passos, paravam e ofereciam sacrifício. Andavam mais um pouco, paravam e ofereciam sacrifício. Sabe o que significa isso? A caminhada cristã é o seguinte: eu ando, mas eu ofereço sacrifício a Deus. Eu caminho, mas eu ofereço louvores a Deus. Eu caminho nessa terra, Deus começou a me levantar, glória a Deus. Deus começou a me levantar, então eu me humilho diante do Senhor e reconheço que é Ele que está fazendo. E foi isso que Davi entendeu. Aí ele começou a bailar na presença de Deus, começou a se entregar. Sabe por quê? Ele estava dizendo assim: olha, diante dos homens eu sou rei, diante dos homens eu sou governador. Lá em Hebreus está escrito que eu e você é sacerdote e rei do Deus Altíssimo. Diante do homem eu sou sacerdote e rei. Tenho que me comportar como um homem de Deus, tenho que me comportar como um sacerdote de Deus. Mas diante de Deus não. Diante de Deus eu sou uma criança, diante de Deus eu sou um pequenino. Por isso que Jesus falou: o reino do céu é dos pequeninos. É isso que Deus queria. Davi entendeu, Davi falou: então diante de Deus eu tiro a coroa, diante de Deus eu tiro a capa, porque diante de Deus Ele é meu Pai, eu sou o filho. E quando o pai está na casa, o filho adora. Quando o pai está na casa, o filho se entrega, porque ele sabe que no outro dia, na segunda-feira, durante a semana, Deus vai mudar. Não vai ficar igual a sua vida, vai ser transformada. Meu Deus, aleluia! Porque até aquele dia os filisteus faziam o que queriam com Israel. Até aquele dia os filisteus davam tapa na cara de Israel, humilhavam Israel. Mas Davi sentou no trono do jeito certo. E a Bíblia diz que quando o homem de Deus governa, o povo se alegra. Porque ele obedece a palavra de Deus. Israel não foi mais humilhado. Agora Israel começou a vencer todas as batalhas. Aprendeu a carregar a presença, aprendeu a dar valor na presença. Era Deus falando: aquilo que acontecia no passado, com os seus antepassados que obedecia, vai acontecer de novo. Porque Deus não muda. O que muda somos nós. Para Deus não existe tempo. Para Deus Ele vive no tempo kairos, o tempo acima, o tempo eterno. Mas para mim e para você existe tempo. Deus é eterno. Então Ele não muda, quem muda somos nós. E Ele está dizendo assim: ei, se a gente obedecer a palavra como os antigos obedeciam, vai aleijado, vai andar de novo. Se eu e você buscar como os antigos buscavam, cego vai enxergar, mudo vai falar, surdo vai ouvir, e o mundo vai saber que Deus está no nosso meio. O mundo e as pessoas vão olhar para nós e vão falar: ei, o que está acontecendo com você? Aí você vai falar: eu tenho a presença do Altíssimo, eu tenho o caráter do Pai dentro de mim. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Satanás até falou assim: derrubei o primeiro rei de Israel, sambei na cara do primeiro rei, Saul. Ele fez a minha vontade, Todo-Poderoso.
eu humilhei Israel, olha aí o seu povo sendo humilhado. Mal sabia Satanás que Deus estava levantando um lá de trás das ovelhas, aquele que ninguém vê, exatamente aquele que Deus olha, aquele que o mundo rejeita, é exatamente aquele que Deus aceita, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência porque quer receber, mas como eu não tenho nada para dar para Deus, Ele é superior a mim em tudo, então Ele olha para aquilo que eu sou dentro do meu coração, a intenção da minha alma. E Davi era desse jeito, era dessa maneira. E ele começou a bailar, e foi bailando na presença de Deus, e foi dançando como uma criança, assim como ele fazia lá no pasto, porque bailando ele derrotou o leão, bailando e dançando na presença do Espírito Santo com a sua harpa, ele derrotou o urso. E na Bíblia fala que não foi só um ou dois, foi vários ursos e vários leões. Sabe o que significa isso, meu irmão? Enquanto você adora, Satanás quer por terra. Enquanto você exalta o Todo-Poderoso e louva Ele, o inimigo recua na sua vida, porque o diabo ele pode comigo e pode com você, mas contra o Deus Todo-Poderoso ele nunca pode e nunca vai poder. E Deus fala assim: adora porque eu entro na batalha, louva o meu nome porque a vitória é ganha. Assim como Israel vencia quando adorava a presença e perdia quando desobedecia e desprezava a presença, somos nós, porque hoje eu e você é Israel de Deus. Aleluia. Aí Davi chegou em Jerusalém bailando ainda, porque ele não estava preocupado com o tempo naquela época, foi bailando, dançando. A Bíblia diz que quando ele chegou em Jerusalém, Mical, ela olhou para Davi e desprezou Davi. Ela olhou para Davi e falou: um rei, tirou a roupa de rei e está bailando como um bêbado, bailando como uma pessoa pobre. Ela desprezou Davi. Sabe por quê? Mical não amava Davi pelo que ele era, Mical amava Davi pelo que ele oferecia. Quando você se entregar na presença de Deus, alguém olhar para você e falar: por que você está fazendo isso? Não se importa, porque se for amigo verdadeiro, vai pular com você no fogo. Se for a mulher verdadeira para a sua vida, ela vai pular com você no mistério, ela vai aceitar o seu chamado. E Deus falou assim: fala para a minha igreja, se o diabo levantou a Mical para te desprezar, Deus vai colocar uma Rebeca e um Isaac na sua vida para marchar na terra junto com vocês. Porque Deus faz acontecer. Davi olhou para Mical e falou assim: mulher, tu fala como louca, tu não sabe o que quer. E aí a Bíblia diz que ela ficou estéril e não teve filhos. Ou seja, crente que despreza o mover de Deus, crente que rebaixa o outro porque está sendo usado, vai ser estéril espiritual, nunca vai sair do lugar. Aquele que se acha superior e fala: para que rodar, para que marchar, para que entregar profecia, nunca vai sair do mesmo lugar. Sabe por quê? Aqui na casa o grande é Ele, aqui na casa o poderoso é Ele, aqui na casa o que opera milagre é o Todo-Poderoso, não é eu, não é homem, nunca foi homem, é o Senhor Jesus que opera na casa. E agora a presença estava em Jerusalém, a presença voltou para o seu lugar. Agora o propósito de Deus voltou à tona, porque nós sofremos, eu e você sofrem nessa terra, muito e muito, e nós choramos noites e noites no monte, em casa, lavando louça. Sabe por quê? Porque nós começamos a sair fora do propósito de Deus. Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através de louvores, um sonho, em revelação e profecia. Mas o coração do homem é um coração israelita. Pensa num coração difícil. A gente começa a sair fora do propósito de Deus. E Deus fala: não, meu filho, coloca a presença no lugar que ela deve ficar, que aí você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Aí você vai ver a diferença. Qual é a diferença? A diferença é colocar Deus no centro da minha vida. Qual é a diferença? É colocar Deus acima de tudo na minha vida. Aí eu começo a prosperar nessa terra, aí meu ministério começa a desenvolver. As pessoas vão olhar para mim e vai ver o Espírito Santo operando na minha vida e na sua vida. Porque Deus, Ele gosta de pessoas obedientes. Deus ama pessoas que obedecem, pessoas que pulam no manto, que roda, que sapateia, mas chega lá fora, ela se comporta como um homem de Deus. Aqui nós somos igual criança, tem que dar lugar mesmo, tem que pular mesmo. Mas lá fora você é homem e mulher de Deus. Honra seu nome, honra o nome do Senhor dos Exércitos. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. A presença voltando
para Israel. Então nessa noite Jesus está falando assim: ei, o Brasil aconteceu muita coisa, muitas coisas mudou no Brasil, mas Jesus está falando assim: ei, o altar do Brasil ainda é meu. O Espírito Santo falou para mim no monte: a igreja do Brasil ainda é minha. As mesmas palmas que coloca todo o oceano na palma da mão, que é a mão de Deus, também coloca a igreja. A mão de Deus coloca todo o oceano na palma da mão dele, e a igreja também está nas palmas da mão de Deus. Paulo falou assim: olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Essa potente mão de Deus é a mão todo poderosa. Ela faz milagre, ela faz aquilo que é sobrenatural acontecer na sua vida, mas se humilha debaixo da potente mão de Deus. Dá valor na presença. Jesus está falando assim, ó. E também tem um pregador, pastor, que ele falou assim: sabe o que é o pior de tudo do avivamento? Um reformador, ele disse assim: o crente, ele é preso numa gaiola, só que ele está com a chave na mão, e ele não sai para fora da gaiola. E pior do que tudo isso foi o outro que disse assim: pior é aqueles que colocam a bomba dentro da gaiola e trancam a chave. É muitos crentes que não quer mais dar lugar para o Espírito Santo. Sabe por quê, pastor? Esses dias eu estava na igreja, esse dia, aliás, nós fomos fazer uma visita quarta-feira, e eu orando ali assim, depois que eu preguei, nós fomos comer lanche, nós fomos fazer uma visita de madrugada, meia-noite, visitar uma pregadora que estava querendo se matar, hoje ela está meio afastada. Aí eu começamos a orar na casa dela, e orando, e eu senti um fogo cair. Sabe o que aconteceu, pastor? A legião manifestou. É por isso que o diabo não quer fogo na igreja, porque o fogo que ela cria para aquele que é salvo é perdição para aquele que não quer obedecer. O fogo do Espírito Santo que transforma a minha, a sua vida, queima Satanás, faz ele recuar, faz ele voltar para trás, porque esse fogo é a presença que ele perdeu lá no paraíso, porque desobedeceu. Mas Jesus está falando assim: aquele que obedecer vai receber a minha presença, aquele que seguir a minha palavra vai ser cheio da minha presença, e aonde pisar a planta dos seus pés vai ser como Isaac. Isaac plantava uma semente e colhia 100. Abraão ia para o deserto, prosperava, ia para os campos verdejantes, prosperava. Onde Abraão pisava, ele prosperava. O homem que tem a presença de Deus, ele sabe que ele pode contar com Todo-Poderoso. Aí o Espírito disse assim: fala para a minha igreja, vale a pena jejuar, vale a pena louvar. Não é em vão vir aqui louvar a Deus, não é em vão vir aqui pregar a palavra, não é em vão ser pastor, vale a pena, porque nós temos a presença que desceu em Atos 2. Sabe por que a presença desceu? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus sofreu martírio naquela cruz, os azarrogue perfurando as suas colunas, arrancando pedaços da sua carne, a coroa de espinho cravada na sua testa. Imagine a dor, imagine o sufoco da alma de Jesus, ele tendo que carregar aquela madeira pesada por vários quilômetros, com a costa toda mutilada, e quando ele chegou na cruz, furaram a mão de Jesus, furaram os pés de Jesus, e lá pendurado naquela cruz, ele não blasfemou, ele não desistiu de você, ele não desistiu do projeto, ele dizia, a cada passo que ele dava, ele falava: a presença vai descer na terra, eu vou morrer na cruz, e o Espírito Santo vai descer, e seres humanos que bebiam não vai beber mais, seres humanos que é escravo de Satanás agora vai ser filho de Deus. A presença desceu, porque o meu e o seu Deus morreu na cruz do Calvário. E depois a presença desceu. A presença do Espírito Santo desceu naquele lugar, e nunca mais o mundo foi o mesmo. Pedro, que negava Deus, agora teve coragem para morrer de ponta cabeça. Pedro, que não sabia nem falar, era leigo, agora pregou uma palavra lá e falou: oh, Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. 5.000 mãozinhas levantou para cima e aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Hoje, quem consegue fazer umas coisas dessas sem a presença? Então o que Deus me diz para finalizar essa pregação é: o que faz a diferença na minha e na sua vida é a presença do Espírito Santo. Você pode até cantar bonito, você pode até pregar bonito, pode até estudar teologia, pode até ser pastor de igreja grande, mas nunca se esqueça: quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus na terra. Sempre foi, sempre será Deus. Quando o carpinteiro pisa na terra, então a gente vê a diferença. E nessa noite Ele está aqui, nessa noite a presença está aqui. Meu corpo está tremendo porque eu ainda tenho temor pela palavra.
palavra, e o Espírito está neste lugar, e ele diz assim, ó, vou encher o coração, porque o homem cheio do Espírito Santo, ele começa a sentir o que Deus sente, e o que Deus sente amor, Deus sente paz, Deus é fiel, Deus é honesto, Deus é justo, Deus respeita a sua própria lei. A Bíblia diz que o Todo-Poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, a Bíblia diz lá em Salmo, se não me engano, 139, fala que ele se prostra diante da sua própria palavra. O Deus que é eterno, o grande eu sou, antes de existir eu e você, que é bonitinho, ele já estava no universo. Se ele se curva diante da palavra, quem sou eu, quem é você para não querer obedecer a palavra dele? E a diferença é essa: quem obedece vai aonde Deus quer, quem desobedece vai aonde você quer. Ou você pode seguir o seu próprio caminho, ou você pode seguir o caminho de Deus. Só para finalizar, terça-feira eu tinha um ensino que falava a escolha do homem e a escolha de Deus. E a pregação hoje foi mais ou menos isso. A escolha de Deus e a escolha do homem. O homem escolhe pelo que vê, pelos seus sentidos carnais. O homem escolhe pelo aquilo que ele se agrada e é confortável. Mas Deus não. Deus ele escolhe, lá em Atos está escrito, pelo seu conselho eterno. Ou seja, quando Deus vai tomar uma decisão, ele já sabe o passado, ele já sabe o presente e ele já sabe o futuro. Então, se Deus sabe o passado, o presente e o futuro, por que eu vou viver do meu jeito? É melhor deixar Deus fazer, é melhor deixar Deus operar, é melhor deixar Deus trabalhar. Jesus falou no sábado, diante dos fariseus e dos saduceus, eles vieram e falaram: para que curar no sábado? Para que fizem isso? É pecado curar no sábado. Ele disse: meu pai até hoje trabalha. Sabe por quê? Porque o trabalho de Deus é ganhar almas, o trabalho de Deus é derrotar Satanás, o trabalho de Deus é pegar alguém que é escravo de Satanás, colocar no altar e honrar e mostrar que ele é o Deus santo, puro e que anda na equidade. Ele é maravilhoso. Foi esse Deus que eu vim pregar aqui nessa noite, Deus de Davi. Agora você entendeu porque que Davi bailou na presença desse maravilhoso Deus. Agora você entende porque Davi esqueceu de tudo, esqueceu do tempo, esqueceu das coisas lá fora. Antigamente os crentes eram assim, vinha para a igreja e não se preocupava com o relógio. O relógio não tem nem bateria, acabou até a bateria, mistério aqui, ó, não tem mais tempo. Ele não se preocupava com o tempo, não, vamos marchar, vamos ficar na presença de Deus. A Bíblia diz que lá fora o mundo é difícil, lá fora nós teremos aflições. Então quando Deus decide derramar sua glória, um pouco daquilo que tem lá no alto, a gente quer ir embora, não. Seja cheio, marcha na presença de Deus, seja menino na presença de Deus, adora Ele em espírito e em verdade. Deus não procura pessoas bonitas, Deus não procura pessoas renomadas, que tem carro, que tem casa, que tem tudo, não. Deus procura verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Quem é verdadeiro adora na igreja, adora diante dos homens, diante da câmera, mas também adora no secreto, adora no celular, sozinho lá no seu quarto. Você olha para o celular e fala: meu celular é santo, a minha casa é santa, o meu trabalho é santo, porque a presença de Deus está no meu coração. E é isso que faz a diferença na vida do crente. Quando você reconhece que Deus é 24 horas no seu coração, aonde você for nesse mundo, Deus vai com você. Amém? Fique de pé para nós fazer uma oração. Louvado seja Deus. O lado bonito de saber que Deus é comigo 24 horas é que o dia que eu chorar, Ele vai estar lá. O dia que eu estiver doente, Ele vai estar lá. O dia que eu não tiver dinheiro, o dia que eu estiver na crise, Ele vai estar lá. Mas o dia que Ele te exaltar, o dia que Ele te colocar em cima do altar, o dia que Ele colocar diante de multidões e te honrar na terra, Ele também vai estar lá para ser adorado, glorificado e honrado. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou fazer uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, nos encher com o entendimento e com a sabedoria, que o Senhor possa nos encher com a Tua presença nesta noite cada vez mais, que nós possamos refletir o caráter do Senhor na terra, que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença, meu Pai, que o Senhor nos ajude a marchar carregando a Sua arca da aliança no nosso coração. Renova a igreja do Brasil, renova a mocidade do Brasil, renova cada um que veio aqui hoje para ser cheio, para Te obedecer lá fora, para queimar Satanás, para
desfazer as obras do inimigo, para que o seu nome seja glorificado na terra, para que o seu nome seja honrado na terra, para que o seu nome seja exaltado na nossa vida, e que o mundo saiba que Deus ainda está no nosso meio. Louvado. Oh, glória a Jesus.